Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa convenção de ficção científica. Meu nome é Valéria, eu faço parte da Base Estelar Campinas e estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre Marte. Bom, Marte sempre exerceu um grande fascínio, né, sobre todos nós aqui na Terra, né? E esse fascínio, na realidade, ele ocorre já há bastante tempo, né? Nós temos relatos de que os sumérios já associavam Marte ao deus Nergal, né? E consideravam os seus movimentos e a variação de brilho como presságios para mortes de reis, destinos de colheitas, destinos de batalhas. Os maias costumavam também acompanhar, né, Marte e esses movimentos eram ligados às estações, né? E os gregos, claro, associavam Marte ao seu deus da guerra, Ares. Esse panteão foi mais tarde absorvido pela cultura romana e o nome foi trocado para Marte. No meio do século XVIII, os telescópios acabaram por transformar essa imagem mitológica de Marte, né, em um planeta que possuía clima, superfícies mutáveis e calotas polares, né. Na era vitoriana, os astrônomos costumavam desenhar, né, mapas de Marte com a superfície marciana, né, e apresentavam esses desenhos como fatos. Um exemplo que ficou muito famoso e que capturou a atenção da população leiga também foi o mapa de Marte que foi desenhado por Giovanni Schiaparelli, né? Schiaparelli desenhou um mapa onde diversos canais coloridos em azul, né, se misturavam a ilhas, né? E ele causou um furor, né? Ele foi considerado um mapa exato do ponto de vista científico e criou uma grande euforia sobre esse planeta pelas 3 décadas seguintes. Esse é o mapa, vocês podem ver assim que ele lembra um mapa cartográfico assim, terráqueo, né? Mas uma boa parte dele era imaginação do Schiaparelli. Bom, esse furor também ele foi em parte estimulado por um aristocrata e astrônomo que era obcecado por esse assunto, chamado Percival Lowell. E Lowell tinha grana, ele tinha dinheiro, então ele construiu seu próprio observatório, tá? E deu sorte de Marte estar numa época onde ele se aproximava da Terra, então ele procedeu fazendo observações. E ele não só acreditou que ele estava confirmando o mapa de Schiaparelli, como também acreditou que ele conseguiu identificar 116 outros canais, tá? E isso levou a concluir que existia uma raça alienígena extremamente inteligente, capaz de feitos de engenharia em escala planetária, que provavelmente tinham sofrido uma mudança climática extremamente devastadora que os tinha levado a construir canais de irrigação, sistemas de canais de irrigação que ia dos polos ao Equador. E esse aqui é o mapa que ele desenvolveu a partir dessas observações. Bom, essas histórias todas dos canais de Marte, elas acabaram sendo desacreditadas em torno de 1907, em parte por um projeto que o próprio Lowell financiou, tá? O que aconteceu em 1907? Nesse ano, os astrônomos passaram a tirar fotos através dos telescópios, tirar fotos de Marte, tá? Inclusive, Lowell viajou até o deserto do Atacama para proceder com esse projeto, ele mesmo tirou fotos de Marte, e essas fotos passaram a ser compartilhadas com o público, e o público pôde ver que a imaginação não correspondia às imagens, tá? Aqui embaixo a gente vê primeiro uma placa de vidro, né? Na época as fotos não eram tiradas com filme, tá? A placa de vidro era sensibilizada com produtos químicos e as imagens eram fixadas nela, né? Então a gente vê aqui uma placa de vidro que foi uma das
placas de vidro com imagens de Marte obtidas no deserto do Atacama. E aqui a gente vê imagens do planeta que na realidade são composições, foram várias imagens diferentes que foram colocadas uma sobre a outra para se obter, digamos, uma foto com uma granulação mais que permite uma imagem melhor, né? Bom, no século XX, essas imagens de Marte se tornaram extremamente familiares, né? E as pesquisas continuaram, né? Até o início dos anos 60, novas observações levaram aos cientistas a especular no crescimento de vegetação em Marte, especialmente por conta do crescimento e da diminuição das calotas polares, que originavam também sombras, né? Bom, esse tipo de informação caiu no gosto popular novamente, isso levou, inclusive, ao aparecimento de diversos livros de ficção científica, como A Guerra dos Mundos e As Crônicas Marcianas. Até que, em 1965, a sonda Mariner 4, ela capturou as primeiras imagens próximas de Marte, que não dependiam de telescópios. E aí o que aconteceu? A imaginação popular foi desse tipo de imagem para esse tipo de imagem, tá? Então, aqui a gente tem à esquerda a primeira imagem próxima tirada de Marte, tá? E depois duas outras imagens que foram tiradas. Existem dezenas delas, eu selecionei apenas 3. Essas são as imagens realmente da Mariner 4, da missão Mariner 4, e foram retiradas do site da NASA. De lá para cá, nós tivemos diversas missões para Marte, tá? Aqui você vê um mapa das missões cujo objetivo era pousar em Marte. Nem todas elas conseguiram alcançar esse objetivo, tá? E existem outras diversas missões cujo objetivo não era pousar, somente orbitar Marte, tá? E a partir desse ponto, nós fomos obtendo muitas e muitas informações sobre esse planeta. Bom, mas por que até hoje a gente continua a explorar Marte? Existem diversos motivos. Primeiro, porque Marte, quando a gente pensa em termos de sistema solar e de planetas, ele é o lugar mais acessível, é o planeta mais acessível, tá? Lógico que a distância entre Terra e Marte varia, porque as órbitas, elas não são circulares, né? Existem pontos onde a gente, saindo da Terra para chegar a Marte, a distância é menor, tá? Se você sai desses pontos, né, a viagem leva cerca de 7 meses, são 480 milhões de quilômetros, né? Segundo, porque nós queremos compreender o que ocorre na superfície de Marte e a evolução do planeta. Esse tipo de informação pode nos dar pistas sobre as coisas que ocorreram também na Terra e que poderiam ocorrer na Terra. Por exemplo, tá? Sabe-se hoje que o clima de Marte era provavelmente mais condizente com a vida, né? Ele era um clima mais ameno, mais quente, a temperatura em Marte hoje é muito fria, em torno de menos 60 graus, tá? Celsius, mas sabe-se que antigamente, provavelmente esse planeta era muito mais ameno, tinha uma temperatura mais alta, água líquida na superfície, e que algo ocorreu no passado, tá? Provavelmente com o campo eletromagnético, que hoje é não existente em Marte, e isso permitiu que os ventos solares passassem a fazer com que Marte perca a sua atmosfera, tá? É como se a atmosfera de Marte, que hoje já é bem pequena, continuasse vazando, né? E isso fez com que o planeta se tornasse o que é hoje, tá? Um planeta extremamente árido, extremamente frio e que não é condizente com a vida que a gente conhece.
Bom, nós também podemos usar Marte para responder questões sobre a origem e evolução da vida, porque, afinal de contas, Marte, ele tem uma fonte de energia, que é o Sol, ele está dentro da zona habitável, tá? Ele está, digamos assim, quase fora, ele está assim, no limite da zona habitável, mas está ainda dentro da zona habitável. Nós sabemos que ele é geologicamente ativo, tá? Uma das missões nesses últimos anos captou terremotos, né, em Marte, atividade sísmica, então ele é um planeta geologicamente ativo. Sabemos que existe carbono, tá? Carbono faz parte da composição da atmosfera de Marte. E sabemos também que existe água, inclusive existe a possibilidade de água líquida, não na superfície, mas os lagos subterrâneos podem conter água líquida. E são todas essas... Todos esses pontos são necessários para a existência de vida como nós conhecemos, vida baseada em carbono, tá? Então, estudar Marte pode responder a questão da possibilidade de vida em outros planetas. É sempre uma dos objetivos dessas missões que pousam em Marte, encontrar sinais de vida microbiológica, né? Talvez não ainda existente, mas que tem existido no passado. E, por fim, Marte pode ser no futuro um destino da humanidade. Né? E quando a gente pensa em destino da humanidade, a gente também pensa em terraformação. Né? Infelizmente, hoje, com a tecnologia que nós dispomos, é impossível terraformar Marte. Tá? Por quê? Porque nós precisaríamos aumentar a pressão atmosférica de Marte, que atualmente é em torno de 1% da pressão atmosférica da Terra. E mesmo se a gente liberasse todo o CO2 que existe em Marte, todo o vapor de água, ainda assim nós conseguiríamos chegar em 6,9% da pressão atmosférica da Terra. Então, essa é uma das razões pela qual a terraformação, por enquanto, não é possível, mas teremos que ver no futuro, né? E agora, gente, tá aí os motivos pelos quais o nosso destino poderia ser Marte no futuro. E eu deixo vocês com uma das imagens da nova sonda americana que pousou esses dias lá, Perseverance, tá? Para finalizar esse videozinho. Espero que vocês gostem. Antes de chegar nessa imagem, gostaria de dizer que todas as imagens dos slides foram retiradas da NASA, tá? Elas estão lá disponíveis, vocês podem verificar. E eu os estimulo a fazer isso, porque são imagens lindas, ok? Um grande abraço para vocês, gente. Não esqueçam de curtir nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram, tá? E também o nosso canal no YouTube. Esse vídeo está sendo transmitido pelo canal da Prefeitura, né? Mas ele vai ficar disponível depois lá no nosso canal do YouTube, Base Estelar Campinas. Um grande abraço para vocês. Tchau!